A paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjo, sou professora de Escola Bíblica Dominical. Estamos encerrando hoje o primeiro trimestre de lições bíblicas da editora CPAD da classe dos adultos, que teve o tema O Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Missão da Igreja no Mundo. A nossa última aula é a lição 13, O Poder de Deus na Missão da Igreja. O texto áureo vai nos dizer assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 8. A verdade prática vai nos dizer assim: o Espírito Santo é a força motriz que movimenta a igreja. Sem o poder do Espírito, a igreja é incapaz de cumprir a sua missão. A leitura bíblica em classe se encontra em Atos capítulo 13, do versículo 1 ao 4. Objetivos da lição: refletir acerca da doutrina bíblica do Espírito Santo, analisar diferentes perspectivas de capacitação do Espírito Santo à sua igreja e pensar no Espírito Santo como o principal impulsionador da obra missionária. A introdução na revista vai nos dizer assim: nesta lição, focaremos nossa atenção no poder do Espírito Santo na missão da Igreja de Cristo. Aqui mostraremos que o povo de Deus não pode prescindir do revestimento do poder pentecostal para obter êxito na sua missão na terra. Assim, demonstraremos que a ação do Espírito Santo e a contemporaneidade de seus dons na igreja não se trata de uma mera opção, mas de algo imprescindível, a sua maior necessidade. Sem o Espírito Santo, a igreja local não anda nem cumpre sua vocação. A palavra-chave é revestimento. Irmãos, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar pelo menos com uma pessoa que você estará ajudando esse canal a levar o ensino da palavra de Deus, ok? Então vamos lá. Tópico 1: a doutrina do Espírito Santo segundo o evangelista Lucas. Subtópico 1: um ensino revelado nos escritos de Lucas. Tanto o Evangelho quanto o livro de Atos, ambos escritos pelo evangelista Lucas, revelam o ministério do Espírito Santo na vida de Jesus e da primeira igreja como uma necessidade imperiosa. Nesse sentido, o evangelista mostra que sem a ação do Espírito no ministério de Jesus e na vida da igreja, os cristãos não estariam qualificados para ser testemunha do Senhor. Essa promessa estava associada ao revestimento do poder do Espírito, conforme descrito nas palavras de Jesus como o poder do alto. Quando lemos os evangelhos, temos que ter em mente que o Antigo Testamento ainda estava em vigência e o Espírito Santo atuava apenas em algumas classes de pessoas. João, o batizador, era profeta. O Novo Testamento se inicia com a morte e ressurreição de Cristo. Observe no capítulo 1, do versículo 32 do Evangelho de João, que diz que o Espírito Santo permaneceu em Jesus após o seu batismo. Até aquele momento, o Espírito de Deus ainda não estava sobre Jesus. A chegada do Espírito capacitou Jesus para o seu ministério público. Não podemos dizer se o Espírito estava com Jesus de alguma outra maneira antes daquele momento, mas de acordo com o Evangelho ali de João, o batismo de Jesus foi o momento em que ele recebeu o acompanhamento do Espírito de Deus. Essa verdade não diminui a divindade de Jesus, pelo contrário, recorda-nos a realidade da humanidade de Jesus. Ele deu bom grado, ele de bom grado tomou a forma de homem, um lugar mais baixo do que os anjos. Hebreus diz assim: Tu o fizeste por pouco mais baixo que os anjos, tu o coroaste com glória e honra e o nomeaste sobre as obras de tuas mãos. Tu o puseste
todas as coisas em sujeição sob seus pés, porque sujeitando-lhe todas as coisas, não deixou nada que não lhe estivesse sujeito. Mas agora ainda não vemos todas as coisas submetidas a ele, mas vemos aquele que foi feito por um pouco mais baixo do que os anjos, a saber, Jesus, por causa do sofrimento da morte, coroado de glória e honra, para que, pela graça de Deus, experimentasse a morte para todos. Em sua forma de homem, Jesus voluntariamente abriu mão da igualdade com Deus em termos de seu poder e posição, não de identidade. Portanto, embora Jesus fosse Deus, ele exigiu a presença do Espírito Santo para realizar obras sobrenaturais enquanto estava na terra como homem. As Escrituras continuam nos dizendo que todos os milagres de Jesus durante o seu ministério público foram pelo poder do Espírito Santo. Subtópico 2: o enchimento do Espírito como experiência necessária. O Senhor Jesus só começou o seu ministério depois de ser cheio do Espírito Santo. Nosso Senhor fez a obra de Deus e fez no poder do Espírito Santo. Ele foi capacitado pelo Espírito Santo e dependeu dele para exercer o ministério. Da mesma forma, a igreja só deveria iniciar o trabalho missionário quando fosse revestida desse mesmo poder. Por isso, podemos afirmar que, no contexto literário do evangelista Lucas, especialmente no livro dos Atos dos Apóstolos, o Espírito aparece como uma necessidade, não como opção. Fazemos muitos estudos sobre Jesus, sabemos que Jesus é divino, 100% Deus e 100% homem. Sabemos sobre seu nascimento, seu batismo, seus milagres, sua morte e sua ressurreição. Sabemos do poder e da humanidade que ele demonstrou. Sabemos das provações e dificuldades pelas quais ele passou, mas durante todo esse tempo, ele não estava sozinho. Quando estudamos as Escrituras, cuidadosamente vemos que ele tinha um companheiro. Vemos que em todas as fases da vida de Jesus, esse companheiro invisível estava com ele. E ele o ungiu, o fortaleceu, o encorajou, o conduziu e o capacitou. A razão pela qual os cristãos devem ser cheios do Espírito Santo é para que eles cresçam espiritualmente e sejam capazes de desempenhar de forma mais eficaz os ministérios nos quais Deus quer que eles estejam envolvidos. Experimentar ser cheio do Espírito significa permitir a ele acesso irrestrito a todos os aspectos de nossa existência, onde ele pode nos guiar e governar. Subtópico 3: o enchimento do Espírito como uma experiência concreta. Se, por um lado, Lucas apresenta o Espírito Santo como uma necessidade na vida da igreja, por outro lado, ele mostra que o enchimento do Espírito ocorre como uma experiência concreta na vida do crente. Nesse sentido, o livro de Atos retrata a experiência pentecostal como um acontecimento objetivo, não subjetivo, ou seja, algo individual, particular. Ela podia ser vista e ouvida. Havia manifestações físicas que se tornavam reais para que as tinha e visíveis para quem as presenciava. Em outras palavras, quem recebeu sabia que havia recebido. Dentre os muitos sinais, um se sobressaía sobre os demais: o falar em línguas desconhecidas. Aquele momento do Espírito Santo no cenáculo transformou os apóstolos temerosos em audaciosos, proclamadores da mensagem da graça salvadora de Cristo. O Espírito os moveu de sentados dentro das paredes de uma sala para um movimento missionário.
Mesmo as línguas iniciais em que essas pessoas foram batizadas representavam línguas de inúmeras nações, mostrando instantaneamente que o evangelho não era destinado a uma só cultura. A mensagem da morte e ressurreição de Jesus foi feita para os confins da terra. Em Atos 4:31, os crentes foram cheios do Espírito Santo e continuaram a falar a palavra de Deus com ousadia. Em Atos 9:17 ao 20, Paulo recuperou a visão e foi cheio do Espírito Santo para que ele proclamasse Jesus nas sinagogas. Em cada um desses casos, o enchimento do Espírito estava no contexto de um único evento para uma obra de serviço na vida desses crentes para anunciar o evangelho de Jesus Cristo. Enquanto o Espírito Santo enche o coração dos cristãos, ele nos obriga a compartilhar a mensagem do grande amor de Deus para aqueles que ainda não ouviram. Esse é o coração missionário. A sinopse do tópico 1 diz assim: a doutrina bíblica do Espírito Santo assegura que o seu poder é imprescindível ao cristão e à igreja. Tópico 2, o Espírito Santo capacitando as testemunhas. Subtópico 1, capacitando as testemunhas. No livro de Atos é possível perceber o ensino da capacitação do Espírito Santo, sob diferentes perspectivas, principalmente o Espírito capacitando líderes para o desempenho da obra de Deus. Nesse sentido, vemos o apóstolo Pedro sendo cheio do Espírito Santo quando foi confrontado pelos sacerdotes. O apóstolo Paulo, quando é cheio do Espírito Santo para resistir a Elimas e o mágico. Depois vemos também que não eram só os que faziam parte do colégio apostólico que eram cheios do Espírito Santo. Pessoas comuns também eram revestidas do poder do alto. Na verdade, o que se observa em Lucas é que o revestimento do Espírito veio sobre toda a carne. O poder e a capacidade de testemunhar começam a fluir. Como estamos cheios com o Espírito, ele nos ensina o que dizer, ele dá poder sobrenatural às nossas palavras. Então, eles realmente terão um efeito e ele convencerá as pessoas com quem estamos falando sobre sua culpa e necessidade de um Salvador. Somente o Espírito pode abrir os olhos de uma pessoa para ver a sua condição deplorável diante de Deus. Ao fazê-lo, a mensagem do Evangelho vem com um poder para os corações. Ele quem é que prepara. O enchimento do Espírito, visto na igreja do primeiro século, os capacitou para a obra de pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Encontramos esse preenchimento ocorrendo pela primeira vez lá em Atos 2:4, no dia de Pentecostes, quando os crentes estavam cheios do Espírito Santo e falavam em línguas que eram línguas conhecidas na terra, mas desconhecidas para aqueles que as falavam e falavam das poderosas obras de Deus. Aqueles que os ouviam falar reconheciam que em sua própria língua eram faladas pelos galileus. Este foi um trabalho na preparação de serviço, na preparação da primeira mensagem do apóstolo Pedro, que explicaria o que estava acontecendo de acordo com as Escrituras. Ele passou a ministrar aos que ouviam e 3.000 almas foram adicionadas naquele dia à comunhão dos crentes. Ao dirigir-se aos governantes e aos anciãos a respeito da cura de um homem aleijado, Pedro ficou cheio do Espírito Santo antes de falar com eles. Ele foi capacitado para pregar e anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Recebemos esse poder para que possamos falar às pessoas sobre Jesus, permitindo-lhes conhecê-lo também. Não faz sentido ter o poder do Espírito Santo se não estivermos
compartilhando o evangelho. E não adianta compartilhar o evangelho se não tiver o poder do Espírito. O ponto crítico para você comunicar é que um grande poder está disponível para nós no Espírito Santo. Pela fé, podemos ser cheios do Espírito e receber poder sobrenatural para que sejam suas testemunhas, como ele ordenou. À medida que nos valemos desse poder, Deus usa-nos enquanto ele muda a vida das pessoas para toda a eternidade. Subtópico 2. Pessoas simples capacitadas pelo Espírito. Vemos isso claramente quando Ananias, até então um ilustre desconhecido, é convocado por Deus para impor as mãos naquele que seria o maior apóstolo de todos os tempos, Paulo. Assim também Estevão e Filipe, que haviam sido escolhidos para servirem às mesas, fazendo sinais e prodígios. Fica patente que Deus não tinha uma classe privilegiada para fazer a sua obra. Ele possuía testemunhas capacitadas pelo Espírito Santo. Durante seu ministério terreno, Jesus tinha um corpo terreno e trabalhou através dele, mas agora seu corpo é a igreja e do céu ele é o cabeça, trabalha através dos membros individuais desse corpo. Ananias era um membro desse corpo e se você e eu devemos ser usados pelo Senhor, nós também devemos ser membros desse corpo. Esta é a primeira qualificação de um ganhador de almas, bem-sucedido. Quando Deus quis conduzir Saulo de Tarso à certeza da salvação, ele usou Ananias. Mas quem era ele? Ele era um discípulo, não um apóstolo, um homem excepcional e não necessariamente um líder. O fato de que Deus se deleita em usar pessoas comuns deve ser um grande encorajamento para muitos. Em Atos 6:8, lemos que Estevão se tornou um poderoso pregador e realizou milagres em nome do Senhor. Mas embora o versículo 8 diga, Estevão fez grandes maravilhas e sinais milagrosos, foi Estevão que fez essas coisas? Não, 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 não. Era o Espírito Santo agindo através dele. Ele era o canal e através dele fluía o poder de Deus e onde quer que haja um homem cheio do Espírito Santo, a mesma coisa acontecerá. Se um homem está cheio do Espírito Santo, então o poder de Deus está agindo nele. Onde quer que um cristão cheio do Espírito vá, vidas serão tocadas, almas serão salvas e milagres serão realizados, pois Deus, o Espírito Santo, faz sua obra através dos canais humanos, hoje, assim como fez no primeiro século. Subtópico 3. Capacitando a igreja. No contexto literário e doutrinário de Lucas, a igreja do Novo Testamento é vista como portadora de uma missão profética. Nele, há um ministério profético de todos os crentes. Nesse sentido, conforme o contexto de Atos, o testemunho não é apenas individual, como mostrado nessa lição, mas também de toda a igreja descrita em Atos. Assim, essa comunidade de crentes capacitada pelo Espírito Santo ganhava a confiança e a admiração das pessoas ao seu redor. Portanto, o crescimento das igrejas em Atos estava associado ao testemunho dado pelos grupos de crentes capacitados pelo Espírito Santo. À medida que o Espírito Santo capacita a igreja, deve fazer de Atos 1:8 um princípio fundamental. Cada congregação local não é apenas responsável por sua Jerusalém, sua comunidade particular, mas também pelos confins da terra. O restante do livro de Atos mostra essa ligação entre o Espírito Santo e as missões. Os capítulos que se seguem desvendam a obra em expansão do Espírito. Deus continua a fazer crescer a igreja, movendo os seguidores do Marco Zero em Jerusalém para cidades e regiões em todo o Império Romano. Termina com o apóstolo Paulo avançando, desejando levar o evangelho a Roma. Muitos pensam que Paulo chegou até a Espanha atual.
A sinopse do tópico 2 nos diz assim: a capacitação do Espírito Santo é evidenciada na vida de suas testemunhas, repercutindo ao seu redor. Tópico 3. O Espírito Santo como fonte geradora de missões. Subtópico 1. O envio missionário. O capítulo 13 do livro de Atos dos Apóstolos narra o envio dos primeiros missionários da igreja em Antioquia. O que chama a atenção nessa narrativa é a participação ativa do Espírito Santo no envio missionário. Nesse texto, Lucas menciona que havia alguns profetas na igreja que estavam em Antioquia. É bem possível que essa observação do autor sagrado fosse para explicar como se deu a participação do Espírito Santo no comissionamento de Paulo e Barnabé para a primeira viagem missionária. Lucas mostra que, por intermédio dos dons do Espírito, os dois obreiros foram separados para uma grande obra de maneira clara e audível. O foco do evangelista é que o Espírito Santo é a fonte geradora de missões, pois ele é quem vocaciona e envia. Uma outra coisa deve ser comentada aqui, que é o fato de que todos estavam em jejum. Não era porque estavam acima do peso, era porque estavam preocupados. Na Bíblia, o jejum é sempre a marca de profunda preocupação espiritual. Significa que a pessoa está disposta a renunciar às exigências normais da vida para se concentrar por um tempo em encontrar o que Deus quer e orar para que o que Ele quer que seja realizado. É muito ruim que o jejum tenha desaparecido em grande parte da igreja cristã, porque é uma expressão muito útil e muito necessária de consciência espiritual e profunda preocupação espiritual. Como esses homens estavam tão preocupados com o que Deus faria, eles se reuniram, exerceram seus dons e o Espírito de Deus falou com eles. O Espírito do Senhor inspirou qualquer um que servisse à missão de Deus. Deu revelações aos profetas de Israel, sabedoria aos seus reis e valor aos seus guerreiros. Quando foram separados para uma missão especial pelo Espírito Santo, Saulo e Barnabé eram líderes na igreja de Antioquia. A igreja em Antioquia era liderada por profetas e mestres. Subtópico 2. A estratégia missionária. Em um mundo multicultural, a questão da estratégia missionária deve ser levada em conta. Não somente enviar, mas quem enviar, quando enviar e como enviar. Por exemplo, Paulo e Barnabé poderiam ter adotado a estratégia errada na obra missionária, quando intentaram pregar na Ásia e Bitínia, mas foram impedidos pelo Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que decidiu quem deveria ouvir o Evangelho naquela circunstância. Ponderamos aqui que muitas vezes é possível que agências missionárias e igreja adotem uma estratégia errada no envio de missionários. Não basta só o desejo de fazer missões, mas é preciso buscar a orientação do Espírito Santo a respeito de como isso deve ser feito. Ora, esse é o caminho a ser conduzido pelo Espírito. O Espírito pode colocar em seu coração alguma necessidade, algum ministério, alguma oportunidade que está diante de você e você se sente inspirado, inspirada a fazê-lo. E talvez outro se junte a você nisso, mas você não sabe bem como começar. Comece com o que parece ser a coisa mais natural, tendo confiança de você em Deus, que você está com Deus, que Ele está governando a sua vida e que Ele vai guiá-lo para fazer o que Ele quer. O Espírito convence, o Espírito salva, o Espírito resgata as almas do príncipe deste mundo. E ele faz isso trazendo-os para o reino de Deus, animando os corações dos perdidos para uma nova vida nele. Esse evangelho do reino será pregado no mundo inteiro como testemunho a todas as nações e então
virá o fim. A sinopse do tópico 3 diz assim: o poder do Espírito Santo impulsiona-nos no cumprimento da grande missão. A conclusão na revista nos diz assim: encerramos esta lição e, consequentemente, esse trimestre, mostrando que o Pentecostes faz toda a diferença no cumprimento da vocação missionária da igreja. Sem a ação do Espírito Santo, a igreja local está desabilitada para cumprir sua missão. O Espírito Santo é a força motriz do corpo de Cristo em sua dimensão local. Sem o Espírito Santo, a igreja não vai a lugar algum. É o Espírito Santo que chama, é o Espírito Santo que inspira, é o Espírito Santo que revela, é o Espírito Santo que administra. A menos que tenhamos o Espírito Santo nos capacitando, os remetentes e os enviados, falharemos. Esta é uma guerra espiritual que enfrentamos e precisamos do Espírito Santo para nos capacitar a dar, orar, abençoar, enviar e ir. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Querendo o Senhor, estaremos de volta aqui para o segundo trimestre das lições bíblicas. A paz do Senhor a todos.